Olá, segundo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Que ótimo! Hoje, quarta-feira, vocês já tiveram aula de língua portuguesa, certo? E agora nós vamos ter a nossa videoaula de história, isso mesmo, onde nós estamos abordando aqui alguns assuntos relacionados à família, tá bom? Que abordamos, né, nas aulas passadas. E hoje nós vamos ter dois conteúdos novos, para que vocês possam aí aprender ainda mais. Preparei os slides, tá bom, gente, para esses dois conteúdos. Caso aconteça de vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no nosso grupo ou também podem fazer as perguntas na hora do nosso atendimento. Então, vamos colocar os nossos slides e vamos juntos, tá bom? Acompanhar aqui a nossa aula de hoje de história. Vamos lá. Em História hoje, certo, gente? História, professora Regiane, segundo ano, 19 e 26 de maio de 2021. Hoje nós vamos abordar dois conteúdos, como eu falei para vocês. O primeiro conteúdo, nós vamos abordar se eu fosse você. Mas como assim, se eu fosse você? Não entendi, tia. E agora? Como é que nós vamos abordar esse conteúdo? O que é que vai ser abordado nesse conteúdo? O que é que nós vamos poder trabalhar dentro desse conteúdo? Vamos lá para os slides, passando aqui, vamos. Todos nós, seres humanos, somos diferentes. Isso vocês veem desde o princípio, que eu sou diferente de você, você é diferente da outra colega, o outro colega é diferente do outro. Então, todas as pessoas, todos os seres humanos são diferentes um do outro. E temos histórias diferentes também. A minha história é uma história. A história do meu colega é outra história bem diferente. Podem ter histórias parecidas? Claro que pode. Pode ter pessoas parecidas? Também pode. Por exemplo, as pessoas que são gêmeas. Se elas forem gêmeas idênticas, elas são bem parecidas. Mas vai ter alguma coisa ali que vai caracterizar aquela pessoa e que vai caracterizar a outra para que nós possamos diferenciar. Elas começam com os fatos que acontecem antes do nosso nascimento. O que é que acontece com os fatos que acontecem antes do nascimento? As nossas histórias. A nossa história ela acontece desde antes do nosso nascimento. Por quê? Porque nós temos uma família. E essa família, ela tem uma história. E a história dela vai passando de membro para membro. Então, desde antes do nosso nascimento, nós já temos uma história. As semelhanças, diferenças e necessidades especiais fazem parte do nosso ser. Então, como eu falei para vocês, os seres humanos, eles têm diferenças, eles são diferentes um do outro. Eles também podem ter, como eu falei, semelhanças, porque eu posso ser parecido com aquela outra pessoa. Então, existem aí semelhanças. E também pode acontecer de ter necessidades especiais, como, por exemplo, ser uma pessoa com deficiência motora, deficiência visual, deficiência auditiva, desculpa. Então, isso faz parte. Faz parte de quê? Da nossa sociedade. E nós devemos respeitar tudo isso, gente. Tanto as diferenças, quanto as semelhanças, quanto as necessidades especiais que outras pessoas podem ter. Ou até mesmo nós, não é, gente? Então, se você quer ser respeitado, você deve respeitar o seu próximo como você queria ser. Porém, existem pessoas que apresentam dificuldades em relação às características físicas. Por exemplo, pessoas cadeirantes, com deficiência visual ou auditiva, com paralisia cerebral ou com qualquer outra deficiência física. Como eu falei para vocês aqui, existem esses tipos de pessoa. A turma da Mônica, gente, eu coloquei até várias imagens, ela trabalha essa questão aí, onde tem deficiências. Muitos personagens da Turma da Mônica têm algum tipo de deficiência para trabalhar essa inclusão social, essa inclusão dessas pessoas dentro da sociedade. Por quê? Porque existem pessoas que não querem, não respeitam pessoas que têm alguma deficiência, acham que é algo anormal.
Mas nós devemos respeitar essas pessoas da mesma forma que nós queremos ser respeitados. Você já se colocou no lugar de alguém em alguma situação? Como assim, tia, me colocar no lugar de alguém? Quer dizer que a senhora está sentada nessa cadeira e eu vou sentar nessa cadeira também? Não, gente, não é isso. O que é se colocar no lugar do outro? Se colocar no lugar do outro é pensar como se fosse você ali naquele lugar. Por exemplo, você já se colocou numa situação onde uma pessoa deficiente visual está tentando passar a calçada onde tem muitos obstáculos? Ela está com dificuldade. O que é que pode acontecer? Alguém pode ali ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa que busca ajudar, ela muitas vezes pensa assim: se fosse eu ali deficiente visual, eu queria que alguém me ajudasse. Então, eu vou ajudar aquela pessoa a passar daqueles obstáculos que tem na calçada. Então, se colocar na situação é pensar como se fosse você dentro daquela situação. Um cadeirante está tentando subir uma calçada. A calçada não tem rampa, nós sabemos que deveria ter ali aquela acessibilidade, onde deveria ter rampa, mas a calçada não tem. E o cadeirante ele está sozinho tentando subir a calçada. Você pode ajudar aquele cadeirante a subir a calçada, pensando como? Se fosse eu que estivesse nessa cadeira de rodas, eu ia querer que alguém me ajudasse. Então, eu vou ajudar aquela pessoa. Então, se colocar no lugar do outro, é isso, gente. Pensar como se fosse você que estivesse naquela situação. Se colocar no lugar do outro é tentar ver o mundo e as pessoas de forma como os outros o veem. Observar o mundo como aquela pessoa que tem deficiência vê. Observar o mundo como aquele meu amigo que é diferente de mim vê. Então, observar o mundo de todas as formas, gente. Não é observar o mundo apenas como você vê, como você acha que é, não. Observar como o outro, se pôr no lugar do outro. Por exemplo, você não quer brincar com um colega porque ele usa cadeira de rodas. Será que se fosse o inverso, você iria gostar? Será que se a criança de cadeira de rodas fosse você e os seus amigos não quisessem brincar com você, você ia ficar satisfeito? Você ia gostar das atitudes que aqueles colegas que não quiseram brincar com você por causa da cadeira de rodas, você ia gostar dessas atitudes que eles tiveram? Então, gente, isso é se colocar no lugar do outro, pensar que o outro é igual a mim, que o outro merece respeito da mesma forma que eu mereço, que o outro merece estar naquele lugar da mesma forma que eu mereço, independente se ele tem alguma deficiência ou não. Isso foi o nosso conteúdo de Se Eu Fosse Você. Tá bom, gente? Esse conteúdo ele está na página 60 e 61, onde aborda isso. E nós vamos já explicar a atividade. Mas nós também temos o outro conteúdo de hoje, a criança e sua moradia. Mas antes eu vou perguntar para vocês. E aí? Se eu fosse você, se você fosse eu, que atitudes você teria? Você pensaria nas outras pessoas? Você pensa nas outras pessoas? Você pensa naquela pessoa que tem dificuldade em alguma coisa? Então, gente, se eu fosse você, esse tema que aborda que você deve respeitar todas as pessoas da forma que elas são e que você deve procurar ver o mundo como os outros veem também e ajudar ali quando for necessário. E aqui o nosso conteúdo, a criança e sua moradia. O que é moradia, gente? Moradia é o lugar onde nós moramos, a nossa casa. Isso mesmo. A história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos perceber mudanças ocorridas com o tempo. Se você observar as moradias, as casas, elas mudaram, principalmente o formato como elas são construídas. Antigamente, as casas eram mais simples, com menos cômodos, mais pequenas. Hoje em dia, as moradias são maiores, com a estrutura melhor,
Por quê? Por conta dos materiais de construção também que são melhores. Então, a estrutura é diferente das antigas. As moradias mudaram, certo, gente? Foram utilizados materiais em sua construção, materiais diferentes, materiais mais resistentes para que as moradias durem mais tempo, para que as moradias durem por muitos e muitos anos. Por quê? Porque a moradia tem que ser esse lugar de proteção para nós seres humanos. Nós buscamos ter uma moradia para nos proteger da chuva, nos proteger do sol, ter aquele lugar onde nós nos abriguemos para dormir, descansar durante a noite. Então, ter a moradia é isso. Os primeiros homens viviam nas áreas onde haviam alimentos e, para se defender de animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Então, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, a casa, a moradia desses homens era cavernas e grutas. Era onde eles dormiam, onde eles se protegiam dos animais, onde eles se protegiam das chuvas e do sol. Então, aqui era essa moradia dessas pessoas, desses seres humanos de antigamente. Os primeiros homens viviam aí nas cavernas e grutas. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram, então, as primeiras aldeias. As aldeias eram várias casas, muitas e muitas casas, próximas umas das outras, bem grudadinha uma na outra. Então, o ser humano foi evoluindo e com a sua evolução, ele também evoluiu aí a sua moradia. Saiu das cavernas e foi fazendo suas casas, mesmo que pequenas, e formaram aí as primeiras aldeias. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes. Antigamente, nós víamos apenas casas onde tinha apenas o térreo. Hoje em dia, as pessoas constroem casas de 2, 3 andares, constroem prédios. E esses materiais que são utilizados aí devem ser materiais resistentes. Para quê? Para que aquela casa seja uma casa de proteção para as pessoas, para que aquela casa não chegue a cair por conta do material que foi utilizado. Então, deve ser utilizado materiais resistentes. Materiais, hoje em dia, gente, é utilizado sim, tá bom? Por isso, existem muitos prédios, existem várias casas, duplex, triplex, já porque existem esses materiais resistentes. Existem pessoas que possuem sua moradia própria. O que é a moradia própria? É aquela pessoa que comprou a sua casa e aquela casa é dela, de mais ninguém. Já existem outras pessoas que moram de aluguel. O que é as pessoas que moram de aluguel? Todo mês, aquela pessoa paga um valor para estar ali naquela casa. E aquela casa é dela? Não, aquela casa é de outra pessoa. Outra pessoa alugou aquela casa para ela. E todo mês ela paga um valor. E outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Nós já abordamos bastante esse tema, tanto em ética quanto em história também, certo, gente? Então, aí são os três tipos: pessoas com casa própria, pessoas que moram de aluguel e pessoas que vivem em situação de rua. Lugares impróprios para a construção de moradias. Existem sim, viu, gente? Por quê? Porque existem pessoas que constroem suas casas em morros e margens de rodovias. Então, se vocês observarem as imagens que eu coloquei aqui nos slides, olhem aí a situação dessas casas. O quanto elas estão próximas de um local onde daqui a pouco pode cair. Então, gente, existem pessoas que constroem suas casas em locais de risco. Nós dizemos que esses locais aí são locais de riscos para a construção de moradias, porque a pessoa construiu ali, próximo ao morro, e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e aquele morro desmoronar, indo junto à moradia.
Casa Grande era a principal residência dos engenhos, onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito o açúcar. Então, aqui, gente, era o engenho, certo? Onde trabalhávamos com cana-de-açúcar e fazíamos o açúcar. A Casa Grande é essa maior casa aí que vocês estão observando. E eu vou falar um pouco sobre ela. Aqui, ó, a Casa Grande é aquela que vocês observaram, certo? Ela era a casa onde morava o senhor do engenho e sua família. A pessoa, o senhor do engenho, era o patrão. Era quem fazia ali os outros trabalharem com a cana-de-açúcar e fazerem o açúcar. E os escravos eram essas pessoas que trabalhavam. Pessoas que trabalhavam com a cana-de-açúcar e fazendo o açúcar. Eles eram trazidos da África para trabalhar nas plantações e moravam nas senzalas. As casas dos escravos, certo, gente, eram chamadas de senzalas. Vou colocar aqui para vocês verem. Essas casinhas menores, mais simples. E dentro das senzalas, gente, vou ler aqui para vocês. As senzalas eram construções que ficavam nas terras dos engenhos, que os escravos ficavam lá, moravam lá, e dentro dessa pequena casa moravam vários escravos. Então, era uma casa pequena para muitas e muitas pessoas. E agora nós vamos para as atividades de hoje, tá bom? Vamos aqui abordar as páginas 62, 65, 66 e 67. Na página 62, nós vamos abordar o tema Se Eu Fosse Você. Primeira, vamos fazer uma brincadeira divertida. Você vai precisar fazer uma dupla com um colega e terá que responder as perguntas tentando adivinhar os gostos dele. Você pode fazer, se você estiver 100% online, certo? Você pode fazer com algum familiar seu, sem problema nenhum. A. De que música ele mais gosta? B. Qual é a comida preferida dele? C. Qual é a disciplina da escola de que ele mais gosta? D. O que ele não suporta? Vamos comparar os resultados? Veja se você conhece bem o seu colega e se ele conhece bem você. Segunda, as pessoas se vestem com estilos diferentes. No entanto, algumas que não têm o mesmo gosto e não têm noção de respeito e boa convivência acabam zombando das outras simplesmente por não gostarem do estilo delas. Pinte a cena em que você pode perceber uma pessoa respeitando o estilo da outra, certo? E aqui a página 65. Pesquise e represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa, para o esquimó, para o homem das cavernas e para o homem atual, que somos nós. Segunda, observe as imagens e responda as perguntas. Qual dessas moradias é mais antiga? B, qual dessas moradias é mais parecida com a sua? Justifique a sua resposta. 66. Em nossa casa, ficamos protegidos de quê? Quarta, que tipos de moradia você conhece? Quinta, observe a imagem. Quais perigos que os moradores desse lugar podem encontrar? Sexta, complete as frases corretamente. O senhor do engenho e sua família moravam na... E B, os escravos moravam nas construções que ficavam nas terras dos engenhos. E a 67, sétima questão, marque com um X as casas antigas e circule as atuais. Oitava e última, observe as casas e marque a que tem as mesmas características que a sua. Então, aqui nós temos 6 imagens e você vai dizer qual dessas 6 imagens parece mais com a sua moradia. Bom, gente? Então, esses foram os 2 conteúdos novos de hoje, os conteúdos que nós abordamos em videoaula e que nós vamos trabalhar aqui nas atividades também. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu sei aí que vocês vão conseguir resolver, mas qualquer dúvida, podem falar comigo, tá bom? Um grande beijo, meus amores. E não percam as videoaulas da semana, tá bom? É importante que vocês assistam todas as videoaulas e façam todas as atividades. Como eu já falei antes para vocês, não acumulem atividades, gente. Tchau, tchau!